Inclusão de títulos a pagar usando contas a pagar no RP Pirâmide. Nesse curso, você aprenderá a incluir um título a pagar no RP Pirâmide. Chamamos de títulos a pagar os registros de obrigação da empresa, como duplicatas, boletos, promissórias, entre outros. Módulo Finanças, Financeiro, Contas a pagar, Título, Cadastro. Através da tela Títulos a pagar, é possível realizar uma inclusão, alteração ou autorização, além dos demais processos. Para acessar essas opções, o usuário deve clicar no botão Ações, passando a visualizar todas as opções disponíveis. Através da tela Títulos a pagar, é possível realizar uma inclusão, alteração ou autorização, além dos demais processos. Para acessar essas opções, o usuário deve clicar no botão Ações, passando a visualizar todas as opções disponíveis. Ao clicar no botão Ações, é apresentada a tela ao lado. Será possível, então, incluir qualquer uma dessas opções diretamente na tela de título, agilizando o processo para o usuário. Para isso, é só selecionar. Não é possível realizar a seleção de todos simultaneamente, pois o tamanho do campo é limitado. Ao clicar no botão Incluir, é apresentada a tela a seguir. Nela são preenchidas as informações obrigatórias para a inclusão do título a pagar. Filial. Esse campo é informado com a filial do título, podendo ser alterado caso o usuário que está logado tenha o direito de incluir título em outra filial. Título. Esse campo comporta o número do título e deve ser preenchido com o número do documento, boleto, nota ou qualquer informação que permita ao financeiro a identificação do documento. Esse campo é alfanumérico e permite até 20 caracteres. Fornecedor permite que seja selecionado do cadastro de fornecedores correspondentes ao título que está sendo lançado. Porém, por essa tela, acionando o botão Fornecedor, também é possível realizar a inclusão de um novo fornecedor. Os dados referentes à fonte, portador, conta corrente são carregados do cadastro do fornecedor, aba Fonte de recurso, selecionado como padrão. Para a empresa, esse campo deve ser usado como uma identificação de onde será carregada a receita financeira para o pagamento do fornecedor. Deverão ser informadas as datas de emissão e entrada. Essas datas são carregadas de forma automática, com a data corrente em que está sendo lançado o documento. A data de entrada será utilizada para o lançamento contábil que será gerado no título. A data de vencimento não é carregada de forma automática. A data de referência é carregada a partir do vencimento do documento. É a data que o sistema considera para realizar o cálculo dos juros por atraso. Ela só pode ser alterada a partir da função prorrogar. O campo de tipo de documento é carregado a partir do cadastro realizado em financeiro, cadastros financeiros, tipo de documento, cadastro. O comprador pode ser selecionado ou incluído diretamente na tela de título a pagar, clicando-se no botão Comprador. A situação do título permite classificar o documento, seja ele um título a pagar ou receber. Dessa forma, os títulos lançados diretamente no financeiro podem ter uma situação específica que indique se o mesmo pode ou não ser baixado, se afeta fluxo de caixa e se é visualizado nos relatórios. O cadastro da situação é realizado no financeiro, cadastro financeiro, situação. Esse campo é carregado de forma automática quando o título for incluído a partir da tela de AF no módulo Compras. É utilizado como uma identificação. Caso a inclusão esteja sendo feita direto pela tela de títulos, não há necessidade desse preenchimento. Moeda valor corresponde à moeda original do título. São carregados a moeda que foi definida no cadastro da moeda no administrador como padrão, os dados do segundo campo e o valor total do título a pagar. Desconto valor percentual, campo onde é informado o desconto incondicional concedido para o título, que poderá ser em valor no primeiro campo ou em percentual no segundo campo. Neste campo, o usuário deverá definir a forma de cálculo, nesse caso, percentual ou real. No segundo campo é informado o valor e poderá informar o percentual de mora com até 3 casas decimais. O campo multa dias indica o percentual de multa a ser calculado em caso de atraso, e a quantidade de dias informa quantos dias o mesmo é devido.
primeiro campo corresponde ao desconto em valor, que é realizado no pagamento do título quando o mesmo é baixado com antecedência. O segundo campo indica o número de dias anteriores à data de referência, usado no cálculo do valor do título. Para o cálculo de desconto mora e multa, o sistema se baseia na data de referência, que é preenchida automaticamente na inclusão do título, com a mesma informação da data do vencimento, porém pode haver alteração nessa data através da função prorrogação, que será apresentada posteriormente. Esse campo pode ser utilizado quando os títulos foram lançados como parcelamento de um financiamento, por exemplo. Dessa forma, será possível filtrar esse lote de títulos pela tela de cadastro. Campo em aberto para observação. Configuração. É importante entender que para a inclusão do título a pagar não é necessário clicar na aba Configuração, pois o sistema carrega os dados de forma automática. São carregados os valores e as linhas de débito e crédito referentes ao lançamento do título. Por essa aba, também é possível realizar o preenchimento e alteração de conta auxiliar, nos casos em que a informação não esteja sendo carregada do cadastro original, salientando que isso seria uma situação específica, já que o padrão é carregar a informação automática do cadastro do fornecedor. Esses dados são preenchidos de forma automática quando o título é originado de um recibo de pagamento. Título de imposto. Para identificar pagamento de impostos, deve-se marcar o flag acima e realizar o preenchimento dos dados referentes ao imposto. Dessa forma, será possível emitir a guia devida para pagamento. Atributos. A aba Atributos carrega a informação cadastrada anteriormente no administrador Cadastros Atributo. No Pirâmide, esse campo é usado como um informativo, ou seja, caso a empresa precise de algum dado específico na inclusão do título, poderá cadastrar esse atributo para que essa informação seja lançada no título. No exemplo acima, são apresentados dois atributos. O destacado em vermelho é obrigatório, isso é, o sistema só permitirá gravar o título se houver o preenchimento da informação. Em preto, é opcional. O cadastro de atributo permite que sejam definidos valores padrões para o preenchimento, como também é possível deixar o campo para preenchimento livre. Essas definições, se o atributo será ou não obrigatório, dependem da configuração realizada para o mesmo no módulo administrador. Os dados básicos para a inclusão do título são preenchidos na aba NDO. Título. As abas Pagamento e NDO Pagamento só serão habilitadas na baixa. Por outro lado, como visto anteriormente, os dados de dados adicionais e atributos são de preenchimento opcional e só serão acessados em situações específicas. Ao clicar em Gravar, será apresentado o aviso ao lado. Você concluiu o estudo referente à inclusão de títulos a pagar usando contas a pagar no RP Pirâmide.